A paz do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos conduz nessa palavra. Obrigada por esse dia, obrigada porque temos olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para falar. No capítulo anterior, nós falamos sobre o rei Jeú e o cumprimento da profecia de Elias, que ele mataria todos os descendentes de Acabe. Nesse capítulo, Jezabel morre. Em Atos dos Apóstolos, conta a história de Estevão, os subornos que aconteceram para incriminá-lo, e ele passa pelo concílio, que é uma reunião dos fariseus lá, dos sacerdotes, para que ele fosse julgado. Nesse instante, ele fica cheio do Espírito Santo, resplandece o rosto como um anjo, e ele fala aos principais da época. Amém? 2 Reis, capítulo 10 ao 12. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou: Acabe serviu a Baal muito pouco. Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos os que o serviam e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui. Não deixe ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú queria destruir todos os adoradores de Baal e estava mentindo. Ele deu esta ordem: preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu o encarregado das vestimentas: traga as vestimentas de todos os adoradores de Baal. E ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram: certifiquem-se de que não haja nenhum adorador de Deus aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado 80 homens de prontidão com a seguinte ordem: não deixe ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a sua própria vida. Quando as solenidades dos sacrifícios chegaram ao fim, Jeú deu sinal para os oficiais e guardas: entrem e matem todos eles, não poupem a ninguém. E começou o massacre. Os oficiais e os guardas iam jogando os corpos para fora a fim de poder entrarem no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada e o templo de Baal e queimaram. Queimaram também os altares de Baal e derrubaram o templo. Desde então, o lugar é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro de Betel e de Dan permaneceram. Deus disse a Jeú: você fez o que era certo, seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso, sua descendência permanecerá 4 gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda a dedicação e integridade o caminho de Deus, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. Deus começou a diminuir o território de Israel. Azael invadiu as fronteiras de Israel, desde Jordão até na direção leste, todo o território de Gileade, de Gade, de Ruben e Manassés, desde Aroer, próximo ao ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazã. O restante da vida de Jeú e suas realizações e sua fama está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família, em Samaria. Seu filho Joacás foi seu sucessor. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Atalia de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que ele estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias, marcados para morrer, e escondeu junto com sua ama num quarto, para que Atalia não o encontrasse. Por isso ele não foi morto. Ficou escondido 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a nação.
No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães da guarda e os seguranças do palácio. Eles se encontraram no templo de Deus e ele fez um acordo com eles depois que jurassem não dizer nada. Então apresentou o príncipe a eles. Em seguida disse: vocês vão fazer o seguinte: ao entrarem de serviço no sábado, guardarão o palácio. Os que saírem do serviço no sábado montarão a guarda no templo de Deus. Vocês devem se unir na hora da troca da guarda, armados, e protegerão o rei. Matem qualquer um que se aproximar da barreira que vocês vão formar. Não se desgrudem do rei nem por um segundo. Acompanhem-no onde for. Os capitães obedeceram às ordens do sacerdote Joiada. Foi cada um com seus subordinados. Os que entraram no serviço no sábado e os que saíram de serviço no mesmo dia se apresentaram ao sacerdote Joiada. O sacerdote armou os oficiais com lança e escudos, que haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no templo de Deus. Preparados e armados, os guardas assumiram suas posições para proteger o rei na extremidade à outra do edifício, rodeando o altar do templo. Depois o sacerdote apresentou o príncipe, pôs sobre a cabeça dele uma coroa, entregou a ele a sua própria aliança de Deus e empossou-o como rei. Enquanto o sacerdote ungia, todos aplaudiam e aclamavam: Vivam o rei! Atalia ouviu a gritaria dos guardas e do povo e foi espiar a multidão do templo de Deus, e ficou surpresa ao ver o rei de pé ao lado da coluna, no qual costumava ficar os reis, rodeados de capitães, oficiais, apoiado com entusiasmo por todos ao redor e ao som das trombetas. Atalia rasgou sua própria roupa e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda: Levem-me para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la. O sacerdote tinha ordenado que não a matasse no interior do templo. Eles a arrastaram até a beirada do palácio e mataram ali. Joiada fez uma aliança entre Deus, o rei e o povo, para que fosse o povo de Deus. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo de Deus, organizou os oficiais da guarda pessoal e da segurança do palácio, no meio do povo para escoltar o rei do templo de Deus, passando pela porta da guarda para dentro do palácio. E ali ele sentou no trono. Todos festejaram. A cidade ficou segura e sem tumulto. Atalia foi morta com a espada real. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Joás de Judá. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Ensinado e preparado pelo sacerdote Joiada, Joás agradou a Deus durante toda a sua vida, mas não eliminou os altares ao Deus da fertilidade. O povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nesses altares. Joás disse ao sacerdote: Pegue o dinheiro que foi trazido como oferta do templo, tanto as ofertas obrigatórias quanto as voluntárias, e faça os sacerdotes manterem um registro dos valores e use esse dinheiro para os reparos do templo. Mas até o 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não haviam feito nada. O templo de Deus estava se deteriorando. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada e o grupo de sacerdotes perguntou: Por que vocês não fizeram os reparos do templo? Vocês estão proibidos de ficar com o dinheiro para reparos do templo? De agora em diante, entreguem tudo o que recolherem. Os sacerdotes concordaram em não pegar o dinheiro e transferir a responsabilidade pelos reparos do templo. Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na parte de cima e a caixa foi posta do lado direito da entrada principal do templo. Todas as ofertas trazidas ao templo eram depositadas nas caixas pelo sacerdote que guardava a entrada. Quando percebiam que já havia uma boa quantidade de dinheiro na caixa, o secretário do rei e o sacerdote principal abriam a caixa e contavam dinheiro.
Eles entregavam dinheiro para os responsáveis pelo projeto do templo, que então pagavam carpinteiros, construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra, também compravam madeira e pedras lavradas para os reparos e reforma do templo de Deus. Aplicavam tudo na manutenção do templo. Nenhuma oferta trazida ao templo de Deus era utilizada para as despesas do culto, com bacias de prata, cortadores de pavios, trombetas e demais utensílios de ouro e prata. Todo o dinheiro era entregue aos responsáveis pela manutenção do templo, e nem era preciso fiscalizar o responsável pelo dinheiro destinado a essa obra, porque todos eram muito honestos. Já as obras de reparação e perdão não era destinada à manutenção nem à reforma do templo, elas ficavam com os sacerdotes. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Mais tarde, uma fome atingiu a região, do Egito a Canaã, com terríveis consequências. Na fome, nossos pais procuraram comida em toda parte, mas a despensa continuava vazia. Jacó soube que havia comida no Egito e enviou nossos pais para investigar. Confirmada a notícia, eles voltaram ao Egito pela segunda vez para comprar comida. Nessa visita, José revelou a sua identidade aos seus irmãos e apresentou a família de Jacó ao rei do Egito. Então, José mandou buscar seu pai, Jacó, e os demais membros da família. 75 ao todos. Foi assim que a família de Jacó chegou ao Egito. Jacó morreu e os nossos pais, depois deles, foram levados a Siquém e sepultados num túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor por um bom dinheiro. Quando os 400 anos estavam para se completar, o tempo em que Deus prometeu a Abraão libertar Israel, o nosso povo do Egito já era imenso e estava sob um rei do Egito que nunca tinha ouvido falar de José. Ele explorou o nosso povo sem piedade, a ponto de nos fazer forçar a abandonar os recém-nascidos, condenando-os à morte cruel. Foi nessa época que Moisés nasceu, e que bebê bonito! Foi escondido em casa por 3 meses. Quando não era mais possível escondê-lo, ele foi tirado de casa e imediatamente salvo pela filha do faraó, que cuidou dele como se fosse um filho. Moisés recebeu a melhor educação do Egito e se destacou, tanto acadêmica como fisicamente. Aos 40 anos, Moisés quis saber como era a vida dos seus pais hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu um egípcio maltratando um deles e interferiu. Matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que seus irmãos ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles e que iriam vê-lo como instrumento de Deus para libertá-los. Mas eles não entenderam nada disso. No dia seguinte, 2 deles estavam brigando e Moisés tentou interferir, sugerindo que fizessem as pazes e se entendesse. Amigos, vocês são irmãos, por que estão brigando? O que havia começado a briga retrucou. Quem deu a você autoridade sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, percebeu que a notícia havia se espalhado e fugiu. Exilou-se em Midian e durante anos do seu exílio teve 2 filhos. Salmos, capítulo 78, do 38 ao 55. E Deus continuou compassivo. Perdoou os pecados deles e não os destruiu. Ele controlou a sua ira, conteve a sua tremenda fúria, e ele sabia do que eram feitos. Sabiam que eles não tinham muito a oferecer, pela frequência com que o havia rejeitado, testado a paciência naqueles anos de deserto. Repetidas vezes, eles o levaram ao limite, provocando o Santo de Israel. Como puderam se esquecer tão rápido do que ele fez? Esqueceram-se do dia em que foram resgatados das mãos dos inimigos, dos milagres que ele fez no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan, de quando ele transformou o rio e seus afluentes em sangue, de nenhuma gota de água servia mais para beber. De quando enviou moscas que os comiam vivos e rãs que os atormentaram, de quando transformou sua colheita em lagartas, tudo que havia produzido foi para os gafanhotos, de quando aplainou suas videiras com granizo e uma camada letal de gelo arruinou seus pomares, quando pisou seu gado com saraiva
e permitiu que os raios dizimassem seus rebanhos. De quando sua ira estava acesa, um incêndio incontrolável e destrutivo, quando um pelotão avançado de anjos trouxe doenças para limpar o chão, preparando o caminho diante dele. De quando não poupou aquela gente e deixou as pragas devastasse. De quando matou os primogênitos do Egito, crianças robustas, rebentos de virilidade de Cã. Então conduziu o povo como ovelhas, levou seu rebanho em segurança através do deserto. Ele tomou bastante cuidado, por isso não tinha nada a temer. O mar cuidou dos inimigos para sempre, levou-os para o lugar sagrado, ao monte que ele reivindicou como sua propriedade. Aniquilou todos os que atravessaram o caminho deles e demarcou uma herança para eles. As tribos de Israel tinham agora um lugar próprio. Senhor, obrigada pela tua palavra. A tua palavra nos mostra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigada por nos cuidar, por nos edificar, por nos ensinar e trazer um pouquinho mais do Senhor através da revelação da sua palavra. Peço que o Senhor abençoe hoje a vida desse irmão, dessa irmã que ouve essa mensagem e que o teu nome seja exaltado por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.